Houve um tempo em que o homem enfrentou o universo sozinho e sem amigos. Agora ele tem criaturas para ajudá-lo, criaturas mais fortes que ele próprio, mais fiéis, mais úteis e totalmente devotadas a ele. A humanidade não está mais sozinha. Os robôs são uma espécie melhor e mais perfeita que a nossa. Doutora Susan Calvin, psicóloga roboticista da US Robots. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou Maíla e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov. Eu já devia ter feito um vídeo sobre esse livro há mais tempo, mas acabou que eu fui fazendo vídeos sobre outros livros e fui deixando esse aqui, mas eu não queria ficar sem fazer um vídeo para esse livro, porque foi um livro que eu gostei muito. Então a gente tem aqui um livro de contos, né, publicado como livro pela primeira vez em 1950, mas são contos que já vinham sendo publicados, né, em revistas de ficção científica, né, revistas para jovens, enfim, antes da publicação como livro. Então, nesse livro aqui nós vamos ter 9 contos, né, como eu falei, esses contos já tinham sido publicados separadamente, né, anteriormente, e para que a gente conseguisse ter uma linearidade, né, da junção desses contos aqui num livro, então Asimov escreveu esse livro aqui como se fosse uma entrevista com a psicóloga roboticista da US Robots, que seria a principal empresa de fabricação de robôs. Então, essa psicóloga roboticista, a Susan Calvin, estaria ligada ao trabalho desde o início da criação dos robôs. Então, a gente meio que tem uma cronologia aqui entre esses contos, né? Como eram os robôs, né? E o objetivo que o robô é criado. Então, a gente começa com o conto Robbie, né? Onde nós temos um robô babá. E a gente percebe nesse conto que a sociedade, né, já não está mais aceitando a ideia de robôs convivendo ali em sociedade, né, vivendo dentro das casas de família. O que a princípio era um luxo, né, nesse conto a gente vai vendo que já é mal visto pela sociedade. Então a gente vai acompanhar, né, esse robô Robbie, que é um robô babá, e a relação desse robô, né, com a menininha que ele cuida. Desde esse primeiro conto, a gente já vai vendo essa ideia, né, da sociedade vendo os robôs de forma negativa, né, e o medo da sociedade de que os robôs tenham consciência própria, né, e que façam um motim contra a sociedade. Então já existe esse medo aí, né, do robô pensar por si só e do robô agir, né, contra os humanos. Esse sentimento eu senti em todos os contos aqui, né? Então, por mais que durante os contos ele indique que, não, o robô está agindo assim porque ele foi programado assim, deu uma falha no sistema tal e aconteceu isso. Por mais que existe uma explicação lógica ali, a gente tem esse sentimento rondando, né, durante todos os contos, né, de que algo sai errado, que o robô se volte contra os humanos. Eu não vou falar de cada conto aqui porque eu acho que é um livro que você precisa ler, então eu não vou falar muito de cada um dos contos, mas o que eu tenho para dizer é que a gente vai vendo a evolução dos robôs, né, de acordo com cada conto. Como eu falei, a gente começa com o conto Robbie, onde a gente ainda tem robôs babás, robôs vivendo na Terra, né, como a sociedade, dentro das casas das famílias, né, e a gente vai percebendo que com o passar do tempo isso foi proibido. Então os robôs, né, eles são produzidos para serem mandados em missões espaciais. E o contato que esses robôs vão ter com humanos, né, vão ser sempre com pessoas que estão trabalhando nessas estações, né, espaciais, para onde esses robôs são mandados. Esse livro aqui, então, é um clássico da ficção científica, eu não preciso nem falar sobre isso aqui com vocês. E a gente sabe, né, que normalmente os livros de ficção científica trazem essa ideia aí da ficção científica como pano de fundo, mas que acaba fazendo várias críticas à nossa sociedade. Então, através dessas histórias de robô, né, a gente vê a questão das relações humanas, a gente vê a questão do caráter humano, né, a gente vê essa questão da religião. Então, tem vários aspectos, né, da vida humana, né, vários aspectos humanos que estão em debate, né, aqui através do comportamento dos robôs. Eu acho bom frisar, né, que antes da publicação desse livro aqui, a gente não tinha a palavra robótica, né? Então, o termo robótica, né, foi cunhado pelo Isaac Asimov, né, nesse livro Eu, Robô, quando ele faz as 3 leis universais da robótica, né? Então, os robôs aqui, né, são criados com 3 leis principais, que salvo algumas exceções, né, e principalmente essas exceções sempre vão com relação a se existe um ser humano em perigo, né, então os robôs não podem desobedecer essas leis. Ao criar as 3 leis da robótica, Isaac Asimov cunhou o termo robótica.
O termo robô, né, já tinha sido cunhado em 1939 em uma outra obra, né, mas a palavra robótica em si veio a partir do livro Eu, Robô. Mas são curiosidades, né, como a publicação, como o livro foi publicado, a questão da palavra robótica, de onde surgiu a palavra robô, né, você consegue saber mais sobre isso no último texto desse livro aqui, né, escrito pelo próprio Asimov, intitulado como A História por Trás dos Romances de Robôs, né, onde ele vai contar a sua relação com os robôs, né, como surgiu, né, seu interesse pela ficção científica e tudo mais. Então é um livro que eu recomendo muito, né, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem a questão da ficção científica, né, a temática do robô, né, essa criação do robô, a evolução dos robôs, né, o uso que o ser humano dá para os robôs em histórias engraçadas, né, histórias que trazem críticas à natureza humana, né, então é um livro bem bacana, é um livro que eu recomendo bastante, que foi muito bom ter lido, com certeza. Eu já tinha vontade de ler há algum tempo, né, mas esse ano eu dei uma chance para ele e não me arrependo em nada. Inclusive eu quero ler outras coisas do autor, mas eu acho também que foi uma boa forma de começar a entrar aqui nesse universo criado por Isaac Asimov. Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou leu algum outro livro do autor. Me conta o que você achou. E se você gostou do vídeo, você já sabe, não esqueça de deixar seu gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal se você também não é inscrito. E compartilha esse vídeo com os coleguinhas pra gente fazer uma comunidade de leitores cada vez maior por aqui. Também convido vocês a me seguirem lá no Instagram. Meu Instagram é um Instagram pessoal, eu posto muita coisa da minha vida cotidiana, mas pelo menos 2 vezes na semana eu posto conteúdo relacionado a livros. Na quinta-feira a gente tem o TBT do livro, onde eu indico para vocês um livro que eu já li há muito tempo. E toda sexta-feira a gente tem o Sexta Poética, né? Onde eu leio para vocês meus poemas preferidos. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um cheiro para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!